pediu que a gente falasse sobre a importância da EBD para as nossas vidas. E a gente sabe que este assunto é um assunto, vai ser tipo uma palestra, né, mas também baseado em texto bíblico. Ele falou uma aula, né, aula inaugural. E a gente sabe que um dos textos que a gente usa muito em congresso de escola dominical, já ouvi, em palestra de criação de filhos, qual é o texto que mais se usa? Como aqui pode ter participação, né, uma escola dominical, qual o texto que mais se usa para palestras sobre educação de criança? Ensina o caminho, é no caminho, né? A gente sempre pensava que é o caminho, mas é no caminho, significa andar junto com a criança andar junto com você, né? Mas um outro texto mais antigo, Deuteronômio 6, né? É outro texto também que todos nós já ouvimos várias palavras, várias palestras. A Lília está aqui, ela já deu aula sobre esse texto. E um salmo também que é muito usado, é o Salmo? O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos aos nossos filhos. Qual é esse salmo? 78. A música aí do Vencedores, né? Então tem essas e tem outros muitos mais, né? E se você quer saber mais sobre escola dominical, a história e tal, você pode entrar no YouTube lá, escreve lá a história da escola dominical, você vai encontrar várias informações. E a informação é que o Wesley, fundador da Igreja Metodista, ele via que havia necessidade de evangelizar as crianças, e mais tarde, depois veio o Roberto Reis, que também abriu uma escola para as crianças da cidade, onde trabalhavam durante a semana, as crianças, meninos, meninas, que no domingo ficavam vadiando pela rua. Então ele resolveu fazer uma escola na igreja no dia de domingo para ensinar matemática. A princípio, as primeiras horas do dia era ensinar sobre as matérias, né, de educação mesmo, e no período da tarde ensinava baseado na Bíblia. Então, isso nos domingos. E depois, então, ficou espalhado pelo mundo aí, e chegou no Brasil com Roberto Reis de Calley, que também abriu a igreja congregacional no Brasil e começou também com a escola dominical. E antigamente também, o Ivan deve lembrar disso, nós que somos da cristã evangélica, nós não usávamos esse nome bíblica. Lembra? Quando era só escola dominical, né? E depois, acho que a Igreja Batista, que usa nos seus materiais, escola bíblica dominical, então nós passamos a usar também esse termo e colocou então a palavra bíblica, que ficou mais bíblico, né? A escola dominical, porque acrescentou esta expressão que dá fundamento pela existência desta escola nos dias de domingo, nas manhãs de domingo principalmente. E hoje nós temos então a escola bíblica dominical com as características próprias, né, de serem em classes, e nestas classes há uma interação, há uma participação, né, dos alunos, com perguntas, com questões ou com esclarecimentos de dúvidas que o professor pode fazer, ou pedir, não, eu vou pedir para os universitários, né, que respondam aí, se não souber, ou faz a resposta depois para a classe através de uma pesquisa maior, né? E o interesse principal da escola dominical, o interesse principal da igreja e da escola bíblica dominical é formar Cristo em nós. Paulo diz em vós, em relação aos Gálatas, né? Capítulo 4, verso 19, ele fala assim, olha, meus filhinhos, na sua Bíblia talvez esteja meus filhos também, a versão... meus filhinhos, por quem sinto de novo dores de parto, até que Cristo seja formado em vós.
Então Paulo estava, de certa forma, tendo dificuldade com a igreja da Galácia, que estava voltando ou procurando outro evangelho, né? E ele então preocupado e angustiado, de certa forma, né? Eu sinto dores. E o interesse dele era de formar Cristo, que Cristo fosse formado, o caráter de Cristo fosse buscado e formado na vida e no comportamento dos cristãos da sua época. Então ele queria trabalhar pela transformação espiritual, não apenas olhando transformação social que pode acontecer também na vida que o evangelho pode entrar na vida de uma pessoa e mudar também a sua condição social, a sua condição material. Mas a principal preocupação dele é mudança, transformação espiritual, transformação interior, formar Cristo. O primeiro Adão pecou, o segundo Adão, Cristo, não pecou. Então, Paulo queria que através do ensino, através da palavra de Deus, pudessem os irmãos ali crescerem e terem o conhecimento de Deus e viverem na presença de Deus, como Adão, que ali no jardim do Éden, ouviu a voz da serpente, a Eva primeiro, e passou para ele, né? E ele, com uma responsabilidade maior, sendo cabeça ali da criação, deveria ter rejeitado, mas não. Ele então, com essa situação, ele trouxe todo tipo de limitações para nós humanos. Trouxe todo tipo de problema. E o pecado afetou os vários aspectos da personalidade humana. E lá em Isaías capítulo 1 diz que da planta do pé até o alto da cabeça está tudo contaminado. Então a nossa vontade, a nossa emoção, o nosso pensamento, o nosso sentimento, o nosso propósito do coração sempre é afetado pelo mal. Às vezes você pensando coisas que você, se contasse para alguém, esse alguém diria: ó, você não é crente, porque você está com esse pensamento. Quando você vê, o seu pensamento está dividido. E então a gente sente que o pecado nos afetou, nos adoeceu, literalmente nos adoeceu espiritualmente e fisicamente também as consequências, né? Então o pecado causa todo tipo de relação ruim entre casais, entre famílias, entre colegas de trabalho, entre vizinhos, entre motoristas. O pecado traz a situação de fraqueza moral e ética para o nosso coração, de forma que a gente tem dificuldade de perseverar nas coisas. Todos nós temos algum tipo de dificuldade de perseverar. Todas as vezes que a gente faz uma dieta, lá vem uns quilos a mais com o tempo, né? Lá vem o vento também aqui. Mas a gente tem que ter a luta contra o pecado de várias facetas que ele se apresenta em nosso coração. E quando Deus nos criou, Ele nos criou, segundo David Merck, que é um professor da Palavra da Vida em Atibaia, e escritor, tem vários livros. Ele, pregando num retiro de pastores, há muitos anos atrás, ele deixou isso para a gente, que Deus nos criou com o propósito de nós espelhar a sua imagem. De que quando nós olhássemos para o espelho, nós víssemos Deus em nós. E com o propósito também de que espalhássemos a sua glória. Então, espelhar a imagem de Deus e espalhar a glória de Deus. E Deus disse para o homem, quando Ele o criou, ali em Gênesis 1, 26 e a 31, que quando Ele vê no verso 31 de Gênesis 1, que
tudo que ele fez era muito bom. Muito bom. Então você foi feito em Cristo e você era muito bom. Bonito. Estou falando no geral, né? Homem e mulher, tá? Não é todes, não. Sede fecundos. Sede fecundos, multiplicai-vos. Deus queria que a sua glória fosse vista no rosto de cada ser humano. Deus queria que a sua imagem, a semelhança com Ele, fosse vivida e experimentada e praticada por cada um de nós. Já pensou se nós fôssemos perfeitos, irmãos? Se nós estivéssemos no original, se nós estivéssemos sem essa ingresia, sem essa idiotice, idiosincrasia também, né? Se nós estivéssemos sem as diferenças prejudicantes da nossa vida, dos nossos relacionamentos. Enchei a terra. Deus queria que a terra ficasse cheia de gente. C.S. Lewis tem uma das suas trilhas lá, trilogia lá, ele fala, né, que dos outros planetas, e ele não achava, mas a ideia, né, que se Deus tivesse deixado, se tudo tivesse perfeito e nada estragado, eu acho que Deus estaria fazendo outros planetas e mandando os homens para lá. Estou só imaginando, tá, irmãos? Imaginar não é pecado, desde que a imaginação não seja pecaminosa, né? Se a terra estivesse com todo mundo vivo até hoje, Adão, eu fico pensando, como é que seria isso, né? Como é que seria? Mas tudo bem. Enchei a terra, sujeitai a terra, dominai a terra. Mas ele fala também, cuidai. Esse dominar envolve cuidado, né, da terra. Então a igreja, a escola dominical é para fazer-nos espelhar, ser formados, Cristo formado em nós. A educação bíblica, a educação cristã visa esta formação de Cristo no caráter do ser humano que foi afetado pelo pecado e fazer com que essa imagem de Deus seja restaurada. Essa imagem que ficou manchada, que ficou prejudicada. Como diz Paulo, que nós, em relação à glória, né, nós olhamos para o espelho e vemos como embaçado. Nós olhamos para o espelho agora e nós não vemos Deus. A semelhança de Deus em nós, do jeito que é original. Então, nós estaríamos cheios, completos, por causa dessa semelhança com Deus. E este é o propósito da educação. Paulo fala que vocês sejam inteiros. Quando Deus fala para Abraão, seja perfeito, anda comigo e ser perfeito, Deus está dizendo, seja inteiro, seja íntegro. Abraão foi perfeito? Não foi. Ele foi inteiro para com Deus? Ele teve as suas falhas. Mas o propósito de Deus é que a gente se afaste cada vez mais do pecado. E afaste mais o pecado do nosso coração. E tenhamos motivações dirigidas pelo Espírito Santo, pela palavra de Deus. O propósito de Deus é que nós espelhássemos a sua imagem e espalhássemos a sua glória. Quando tudo entra num estado de degradação moral e o mal toma conta, Deus decide acabar com tudo. Lá em Gênesis 6, Deus então decide acabar com o mundo, com a Torre de Babel, com o dilúvio, melhor dizendo. E a história do dilúvio está em Gênesis 6. Nós sabemos toda a narrativa, como foi e por que foi, do jeito que foi. Então Deus dá uma chance para a humanidade,
Mas com a caminhada, novamente, eles se juntam num lugar só, e aí falam, vamos construir um lugar aqui, uma torre, para a gente chegar no céu. E vamos ter um nome famoso. Então o ser humano tem sempre o desejo de transgredir o propósito de Deus, por causa do pecado. E é só a educação cristã, é só a educação bíblica que ajuda a tirar essas sementes do mal que estão enraizados no nosso caráter, na nossa personalidade, no nosso ser, no nosso coração, que afetam os nossos sentimentos e relacionamentos e pensamentos, e todos os propósitos do nosso coração, conforme lá em Gênesis, é mal. Vou acabar com todo mundo no dilúvio. Depois vem a Torre de Babel. Esse propósito mal continua. Vou dividir todo mundo. E a confusão, a Babel, vira então uma divisão ali de línguas, em línguas que era uma só. E então a gente vê que Deus fez com que eles se espalhassem pela terra de forma forçada, né? Eles não espalharam a glória de Deus e foram espalhados pela força de Deus, através da confusão das línguas. Então Deus agora, depois, com o tempo passando, Ele escolhe um homem que achou graça diante de Deus. Deus o agraciou com o seu olhar de bondade e misericórdia, e chama esse homem, Abraão, para que esse homem, através dele, pudesse formar uma nação, um povo, que pudesse Deus se revelar de forma mais objetiva ou mais clara ainda. E assim, ele foi chamado para andar com Deus. E com essa caminhada de Abraão, a gente vê que o seu andar com Deus, em cada lugar que ele parava, o que ele fazia? Ele levantava um altar. E o altar significa adoração. Adoração significa ensino, exemplo, testemunho de quem ele adorava. Quem ele adorava, quem ele buscava. Não era um Deus que ele tinha deixado lá em Ur dos Caldeus e atravessou o rio, porque parece que o nome Abraão, o hebreu, significa aquele que atravessou o rio. Abiru, que atravessou o rio e veio para Arã, e ficou em Arã um tempo. Depois Deus, não é aqui não, é mais embaixo lá, é mais para o lado do Egito aí, mais para o oeste. E ele foi até o Egito. E a gente sabe a história, né? Ele andou com Deus, ele começou a formar aquele povo que Deus disse, esse é o meu povo. E Deus fala assim, é o meu povo que se chama pelo meu nome. Porque Israel significa aquele que lutou com Deus e prevaleceu. Ele venceu Deus, o Jacó ali, né, num certo sentido, ele venceu Deus. É claro que Deus se deixou vencer, né? E bateu na perna dele e o feriu. E o abençoou. Eu não deixo chorar enquanto não me abençoar. Ele já tinha a bênção de Deus, irmãos? Jacó já tinha a bênção de Deus. Mas ele estava querendo aquela bênção confirmada, porque tantos anos longe, tantas histórias, tantas coisas que aconteceram nos 21 anos que ele ficou lá para a casa do seu sogro. E aí então, Deus o abençoou ali, em Peniel. O Salmo 67 é um salmo lindo, porque o Salmo 67 é uma... Eu não sei se eu posso dizer isso, mas eu vou dizer. Depois os irmãos podem me alertar ou me abençoar. O irmão Onésimo, um dia eu preguei aqui, e eu falei alguma coisa de Davi, que pegou os seus apetrechos para ir lutar com Golias. Aí eu falei, depois ele me ensina aí, né?
Aí quando eu saí, ele falou assim, pastor, pode ser petrechos ou apetrechos. As pedrinhas lá, a funda que o Davi pegou. Pode ser petrechos ou apetrechos. Mas o Salmo 67, o começo dele, parece que o salmista está orando em favor de Deus. Poderia dizer em favor da obra de Deus. Quando ele fala assim, seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Então é orar em favor do que Deus quer, do que Deus deseja. E aí quando ele fala assim, louvem-te os povos, ó Deus. Então ele está orando em favor de Deus. Louve, que os povos te louvem. Que os povos te busquem. Que os povos te adorem. Louvem-te os povos todos, alegrem-se e exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade e guias na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos, a terra deu o seu fruto e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Abençoe-nos, Deus. Então ele ora pelas nações para que louvem a Deus, ele ora para que Deus seja louvado e ele ora também pela bênção de Deus sobre o seu povo. Então a educação é ensinar sobre Deus, quem é Deus. Ana, ela soube quem era Deus. O Eli não entendia o seu coração, o marido dela, o Elcana, até fez uma crítica para ela. Eli achou que ela era bêbada e não deprimida, e não angustiada, e não presa na sua emoção e na sua vontade de ter um filho. E a criticou de forma meio velada, mas real e direta também. E Ana, quando tem um filho, ela faz um cântico, ela faz uma música, um louvor a Deus. E ali ela expressa quem era Deus para ela. Quem era Deus? Se você ler ali o Cântico de Ana, capítulo 2 de 1 Samuel, você vai ver ali as expressões que ela usa para exaltar Deus. E a educação cristã é para a gente aprender a amar a Deus, aprender a conhecer a Deus. A educação cristã é para a gente aprender a obedecer a Deus. E nós fazemos parte desse povo. Quando diz todos os povos, então hoje como igreja de Jesus, tantos milênios ou séculos depois desse salmo, nós fazemos parte desta oração. Porque agora nós adoramos a Deus. Aquela oração foi respondida em relação a você e em relação a mim, porque fomos alcançados pela graça de Deus através de Jesus Cristo. Então Jesus é a razão maior da nossa fé, da nossa existência. 1 Pedro 2,9 diz que nós somos raça eleita, povo especial, sacerdote real, nação santa, propriedade exclusiva de Deus, com vistas a anunciar, espalhar a imagem de Deus, a glória de Deus e espelhar a imagem de Deus, anunciar o evangelho até as últimas fronteiras da terra. Então, através do nosso testemunho, através do nosso comportamento, a gente pode então aprender a conhecer a Deus e vivenciar o evangelho que nos fez conhecê-lo. Deus disse a Abraão, quando mudou o seu nome, lá em Gênesis 17, de 1 a 5, eu já citei aqui, anda na minha presença e seja perfeito. Seja perfeito. Seja íntegro. Seja inteiramente para mim. Tipo assim, não adore outros deuses. Os deuses que você conheceu não eram deuses. Abraão não foi perfeito.
a sua descendência não foi boazinha, não foi obediente a Deus. Israel não espalhou a glória de Deus como deveria, não espelhou a imagem de Deus. E Isaías 52, verso 5, é citado em Romanos 2, 24, quando Paulo usa esse versículo de Isaías para dizer do fracasso de Israel. Quando diz assim: o nome do Senhor é blasfemado entre os gentios. Deus queria que cada geração fosse passado os seus ensinamentos e os seus mandamentos. Deus se preocupa e se preocupava com as novas gerações. Eu já citei Deuteronômio 6, de 1 a 9. Devemos nos preocupar também em investir tempo, forças constantes, esforços, oração, vivência diária, com o objetivo de que a fé de nossos filhos, de nossos jovens, não enfraqueça e não morra quando chegarem na universidade. Muitos jovens cristãos têm se entregado às filosofias e ideologias contrárias à fé cristã. Nós temos que lutar para que quando nós morrermos, aquilo que nós ensinamos ou vivemos não morra com a gente, mas permaneça com os filhos. E eles também atuem no propósito de Deus. Viver e pregar o Evangelho com exemplo e palavra se aprende estudando a Bíblia, se aprende em casa. Uma vez um jovem, nem era casado ainda, acho que não era casado, não lembro mais direito. E eu falando na igreja sobre educação cristã, eu falei que a igreja não tem obrigação de ensinar tudo da Bíblia para as crianças, para os membros, tudo, né? Aí eu falei que é em casa que se aprende mais sobre a Bíblia, sobre o exemplo de ser crente. É em casa. E ele apelou assim, ele veio me questionar dizendo que não, que a igreja tinha obrigação e tal. Não, a igreja fica 1 hora na semana com o seu filho. E você fica 167 horas com o seu filho na semana. É claro que ele fica na escola, né, em outros lugares, mas hoje ele tem 2 filhos, um casalzinho de filhos, né? Eu não sei como é, deve ser bem. Gente boa hoje, não tem problema. Nunca foi ruim comigo, não. Só fez aquela palavra, foi um questionamento até de público, né? Mas a demonstração era de contestação. Mas a realidade é que é em casa que a gente aprende mais. Foi em casa que eu ensinei minhas filhas a serem controladas financeiramente. É em casa que a gente aprende sobre economia. Não é na escola não ensina isso. Infelizmente, tinha que ensinar. É em casa que a gente aprende a dar o dízimo. Eu dava mesada para as minhas filhas, era R$10, elas davam R$1 de dízimo. E tinha mês que ainda sobrava dinheiro dos 10, sabia? As últimas mesadas já eram R$100 para cada uma. Era muito dinheiro para mim na época, muito, mais de 10 anos atrás, né? E hoje, meus irmãos, estou dando como exemplo, né? É tudo na ponta do lápis. Elas não têm problema nenhum com cartão de crédito. A gente aprende sobre economia também na Bíblia. Fala mais de dinheiro do que é de outras coisas aí, que às vezes a gente acha que é muito importante. Também são, mas mais importantes. E uma das coisas é dinheiro, porque dinheiro envolve o reino de Deus, envolve o senhorio de Deus sobre a nossa vida. Então a gente aprende em casa a evitar de vícios, aprende-se em casa. Tem pai que molha a chupetinha do bebezinho de poucos meses na cerveja e bota na boca do bebê. Fuma na cara dos filhos.
Agora é proibido, né, o pai mandar o menino no boteco, na distribuidora, agora o nome é distribuidor, né, comprar cerveja ou cigarro. É proibido. Menor não pode ir lá, não. Mas antigamente era livre isso, né? Então a educação cristã tira essas coisas do ser humano. O pai que converte, uma mãe que converte, ela para de fazer isso. Espero, né? Claro, se Jesus manda agora, então vamos aprender a fazer a parte da escola bíblica dominical em casa, estudando a lição com os filhos. E nós somos ensinados o caminho de Deus. Agora um outro salmo também, é o Salmo 78. Esse salmo também, como eu disse no início, ele é muito usado também para dar palestra para criação de filhos e educação cristã. É um ensino cristão que faz a diferença. E esse salmo é um salmo histórico. Se você ler o Salmo 78 todo, são 72 versículos. Ele é um salmo histórico. Como o Salmo 105, o Salmo 106 também são salmos históricos. O Salmo, eu anotei aqui, quais, né? O 135 e o 136 também são salmos históricos, que contam a história de Israel. Um grande filósofo, Hegel, que foi um dos que influenciou Karl Marx para fazer o seu comunismo, Hegel, ele disse assim, eu lendo um comentário, o comentarista citou essa frase dele: a única coisa que aprendemos com a história é que não aprendemos coisa alguma com ela. Parece que é verdade, né? Alexandre o Grande foi guerrear nas suas guerras e perdeu uma grande batalha porque ele foi guerrear numa época de inverno, na região que ele entrou com seu exército, e o seu exército ficou emperrado na neve, no gelo, e não foi para frente. Foi derrotado pela natureza. Milhares de anos depois, o Hitler faz a mesma coisa, invade a Rússia, perto do inverno, aí vem o inverno, aquela neve toda, você já viu filmes sobre essa história, e ele faz esta coisa que Napoleão também fez. Quem assistiu o filme Napoleão vai ver lá que ele, com seu exército, ficou emperrado em gelo, em neve, por causa do inverno. Então, não aprenderam com a história de Alexandre, o Hitler não aprendeu com Napoleão, e parece que o Brasil também não está aprendendo com o seu passado. E a gente sabe que um outro pensamento, que a pessoa que não aprende com a história do passado, né? E aqui Deus, no Salmo 78, ele trata com o povo: olha, eu quero que vocês tratem do futuro, primeiro. O que vocês ouviram dos seus pais, o que vocês viram de exemplo positivo, passe para os seus filhos. De exemplo negativo, conte para eles, para que os seus filhos não façam. Então, cuide do futuro. Cuide do futuro, para que os filhos de vocês não façam o que vocês fizeram de errado. E Deus então passou para o povo 3 responsabilidades. Eu estou seguindo o comentarista Wisby, que no seu comentário ele faz essa divisão. Do verso 1 ao 8, Deus deu uma responsabilidade para eles de proteger o futuro. Não vou ler todo o salmo, porque é complicado aqui esse texto todo, né? Mas só os primeiros versículos, só para a gente ter uma coisa. Escutai, povo meu, minha lei. Olha a atenção, escutem o que eu estou falando. Deus está falando, escutem a minha lei. E a palavra lei, na lei, é instrução, não é só regra sobre regra,
não é só, ó, faça isso, faça isso, faça isso. Não, é instrução. Instrução é, assim, olha, faça assim porque é o melhor para você. Alguém até fez uma crítica a Deus, falou assim, mas que esse Deus é tão fraco que precisa do amor dos homens. Não, é os homens que precisam de Deus, os homens que precisam do amor de Deus. Deus sabe que o homem precisa dele, por isso que Deus insiste com ele. Não é que Deus é carente de adoração, Deus não é carente de reconhecimento, Deus não é carente de nada, Ele é perfeito, Ele é cheio em si mesmo. Mas Ele sabe que se nós ficarmos longe dEle, nós vamos nos dar mal, nós vamos cair no buraco. Então Deus insiste com o seu povo, olha, escute a minha instrução, olha, porque é o melhor para você. Eu sou uma pessoa que às vezes eu acho que tudo do meu jeito é o mais melhor. É o melhor jeito de fazer. Você é assim também, homem? Mulher, você é assim também, não é, mulher? Nós somos assim, do jeito nosso é o melhor jeito. Não vou falar isso aqui agora não. A Débora fala assim, que não é que ela, eu sempre, como é que você fala que você é mal obedecido? Não é que eu sou mal mandado, ela é mal obedecida. Né? Ela é mal obedecida. Então, Deus quer o melhor para nós. Mas o melhor não quer dizer que seja aquilo que nós queremos. Se você ler o Salmo, você fala que o povo de Israel estava lá com a boca cheia já ainda de comida. E Deus chegava irado com eles, porque eles estavam com a boca cheia de comida, reclamando. Deus falou assim, eles comeram o pão dos anjos. Então o maná é a comida dos anjos. Se a gente for para o céu e tiver comida, vai ser maná. E lá a gente não vai reclamar, porque a gente vai ter perfeição, né? Então Deus queria que Israel seguisse as suas instruções, porque era o certo. Então Deus sempre está certo. Às vezes eu acho que eu estou sempre certo, que é do meu jeito que é o certo. Mas tem outro jeito também, o jeito da esposa. E dentro de casa você tem que ensinar os filhos através do exemplo de sua esposa. Você tem que ensinar o seu filho a amar a futura esposa dele, ele vendo o jeito que você trata a sua esposa. A mesma coisa. O homem sendo tratado pela esposa, para que a sua filha aprenda, como diz lá em Tito, né? Ensinar as mulheres mais experientes, né? Mais vividas, aprendam a cuidar da sua casa, a amar os seus maridos, a serem boas donas de casa. Olha que o homem também tem que ser bom ajudador da dona da casa. Na casa o homem é o auxiliador. Na vida a mulher é a auxiliadora do homem. Acho que não estou falando heresia não. Eu lavo o prato, eu lavo roupa, eu limpo casa. Tá? Não tem esse negócio de... Tem casal que briga por causa disso, eu conheci um casal que separou. Pastor, ele saiu no meu carro e não botou gasolina. Que coisa. Às vezes foi comprar remédio para ela na farmácia. Né? Então, o salmo histórico, né, que mostra o passado do povo. E aí Deus fala, olha, o passado foi assim, os seus pais, olha, pisaram na bola comigo. Então eu não quero que isso aconteça com seus filhos. Então ouçam a minha lei. Ouçam a minha lei. Prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não o encobriremos a seus filhos, contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. E aí ele estabeleceu um testemunho em Jacó, e instituiu
uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda hão de nascer. E aí se levantassem e, por sua vez, os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhes observassem os mandamentos. Meus irmãos, a nossa geração está perdida. Um dia eu vi um vídeo no YouTube, agora você vê tudo no YouTube, né? E aí uma pessoa entrevistando, eu acho que era um cristão, entrevistando as pessoas que passavam na rua. Aí, às vezes, passavam uma ou duas pessoas juntas e tal, aí ele fazia pergunta, perguntava qual é a religião da pessoa, a pessoa falava, eu sou cristão, né? Aí você poderia falar um versículo da sua Bíblia? A pessoa ficava assim, várias, eu não vi nenhuma que falou um versículo bíblico. Todos não sabiam nenhum versículo da Bíblia. Aí perguntava vários muçulmanos, todos os muçulmanos citavam versos do Alcorão. Todos eles, todos os jovens que foram perguntados ali, naquela rua. A Bíblia se aprende em casa. O nosso netinho, a Débora que fez isso, né? E eu fico mais ajudando. Ela fez um cartaz, e ali ela fez um tipo de painel, e ali, através daquilo, ela ensinou sobre a história bíblica, a história da redenção. O Gabriel, com 3 anos, ele não vai fazer ainda, já sabe o Salmo 23 todo, e outros versículos. As histórias bíblicas. Tem as histórias dos 3 porquinhos? Tem também. Tem das outras histórias? Também. Mas as histórias bíblicas são mais importantes. Você vai contar a história do homem que construiu a casa sobre a rocha e o homem que construiu a casa sobre a areia. É fácil você contar essa história enfeitando, né? Muita coisa. Olha, dentro da casa tinha televisão, dentro da casa tinha internet, dentro da casa tinha isso, tinha aquilo. Aí veio um temporal e derrubou a casa. Aí você pode dizer, na outra casa tinha internet, tinha televisão, mas dentro daquela casa a televisão era usada só numa certa hora do dia. Lá tinha internet, mas só podia usar a internet, tinha tanto tempo no dia também, e não podia acessar em tudo que é canal. Lá naquela casa também tinha muita comida lá, mas não tinha comida assim para deixar você doente. Aí você conta sobre comida boa para criança. Ele vai aprender, ele vai ter lição para ele, para a sua vida, né? E essa casa, quando veio a chuva, não foi levada, porque ela estava firme. As pessoas ali obedeciam a Deus, obedeciam os pais, as crianças daquela casa obedeciam os pais. Então você pode enfeitar, inventar essas histórias que você tem na Bíblia para passar a educação para o filho, para a filha. Então, proteger o futuro. Deus fala, cuide das crianças, passe para as crianças aquilo que vocês viram de bom exemplo e de mau exemplo na nossa história. Tem vários salmos que falam assim, Salmo 71, 18 diz, não me desampares, pois, ó Deus, até a minha velhice e as cãs, os cabelos brancos, né? Estou vendo aqui que o Ari Kern eu conheci ainda com cabelo. Também eu tinha cabelo, viu? Pode ficar. Eu acho mais bonito o seu do que o meu, né? Porque você ainda tem cabelo, eu não tenho mais quase nada, né? Brincadeira. Então, até as cãs, até que eu tenha declarado à presente geração a tua força e as tuas vindouras, o teu poder. Então ele quer olhar a essa geração e às vindouras. Eu quero anunciar o teu poder, Senhor. Então ele não deixa eu morrer antes, né? Não me desampare, mas cuida de mim. 79, 13, quanto a nós, teu povo e ovelhas do teu pasto, para sempre te daremos graças, de geração em geração
proclamaremos os teus louvores. Louvores aqui seria a história de Deus e a ação dele no povo, através da história do povo, né? A adoração também. Quando o Salmo 102, verso 18, ficará isto é o que vem antes dos versículos 15 e 17 do Salmo 102, ficará isto registrado para a geração futura, e um povo que há de ser criado louvará ao Senhor. Eu acho que eu estou no meio dessa aqui. E um povo que há de ser criado, talvez uma profecia sobre a igreja, a formação de um povo que adoraria a Deus. 145:4 diz: uma geração louvará a outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. Então esta ordem também é para a igreja. Segundo Timóteo 2:2 diz: olha, Timóteo, aquilo que você aprendeu, você tem que passar para homens idôneos, e estes passem para outros, e passe para outros. Então, Timóteo tinha uma ordenança de Paulo, um mandamento: olha, aquilo que você aprendeu, você não fica contigo mesmo, não fica só com você. Asaf escreve esse salmo, e ele fala da segunda responsabilidade do povo, compreender o passado. Às vezes perguntar, mas por que está acontecendo isso com a gente? Quando Deus falou para eles fazerem a Páscoa lá no Egito, falou assim: olha, quando o filho de vocês perguntar por que nós comemos essa carne de carneiro, ou de cabritinho, e bebemos esse chá sem açúcar, e comemos esse pão sem fermento, por que a gente faz isso uma vez no ano? Aí vocês contam para os seus filhos o que aconteceu no Egito, as pragas que o Senhor mandou pelo Egito, a libertação que Ele fez por vocês, o cuidado que Deus teve no deserto com eles. Então, compreender o passado é muito importante. Um outro filósofo espanhol, ele diz assim: aqueles que não conseguem se lembrar do passado estão condenados a repeti-lo. Jorge Santayana, é um ditado antigo, né? Famoso. Aqueles que não conseguem se lembrar do passado estão condenados a repeti-lo. É a mesma coisa ali a história, né? E a pessoa saber de uma história e depois faz a mesma coisa, comete o mesmo erro. A igreja de hoje pode aprender tanto com os erros e maus exemplos do passado do povo de Deus, mas também aprender com os bons exemplos e as qualidades boas. Em 1 Coríntios 10:11, ali fala que essas coisas foram escritas para o nosso ensino, para que aprendamos a conhecer e saber a vontade de Deus. Esses exemplos citados ali, Paulo cita vários exemplos da história de Israel, e diz que isso é para aprender. Então vamos ver o passado, passar para os filhos, o passado de Deus. A história humana é a história de Deus. A história de Deus fala da história humana. A história bíblica fala da nossa história, né? A terceira responsabilidade que Deus fala para o povo é valorizar o presente. E aqui no final do Salmo, ele usa o exemplo de Davi, e Asaf, provavelmente ele tenha escrito esse Salmo ou antes ou durante o reinado de Davi, se Davi já tinha morrido ou não, mas isso não é o mais importante. Mas ele cita aqui que Efraim, no Salmo 78, dá uma indicação que, quando se refere a Efraim, é o reino do norte de Israel, porque Efraim era o filho mais velho de José, e então ele era o tipo primogênito, e aí então o norte, o reinado de Israel do norte, quando houve a divisão lá com o Roboão, é chamado de Efraim aqui no Salmo 78. E Efraim então foi rejeitado.
Deus não queria rei de outra tribo, senão como estava profetizado lá em Gênesis 49, quando Jacó abençoa os seus filhos, ele diz, olha, o reino sairá de Judá. Judá é o leãozinho, por isso que fala leão de Judá, referente a Jesus. Então é o Messias. Se fala aí em relação a Davi, em relação à família davídica, que foi os reis, né, melhores, porque no reino do norte nenhum prestou, todos foram maus. Mas no reino do sul, Davi é que se estabeleceu, e estabeleceu o reinado ainda unido, né, junto, todas as 12 tribos. Então a referência mais aí é em relação a Jesus, como rei que veio da tribo de Judá. E o Salmo, então, nos instrui a que nós fazemos parte do reinado de Jesus Cristo, filho de Davi. Jesus foi chamado filho de Davi. Quando Bartimeu grita, Jesus, filho de Davi. Então a responsabilidade nossa hoje é seguir a Jesus Cristo, anunciar a sua palavra, o seu reino é eterno. O reino de Davi foi terreno, mas o de Jesus é eterno, e nós fazemos parte, e queremos então que nossos filhos também andem com Deus, andem com esse rei, andem na obediência desse rei, e eles aprendem em casa e na igreja. A gente lembra quando as crianças saíam da escola, das suas salas e vinham à frente e cada sala recitava um versículo bíblico. Eu não sei se aqui ainda faz isso, mas quase ninguém faz mais, né? As crianças às vezes apresentavam, né, versículos na frente. Tem até a história do netinho do irmão Onésimo aqui, né? Uma história engraçada, que ele viu o pessoal cantando, né? E aí falou, eu quero cantar também, né? E aí, quem sabe dos antigos aí, depois pergunta o irmão Ivan e sabe da história. Então, às vezes, a gente perdeu algumas coisas, né? Pelo caminho aí, foram deixadas pelo caminho. Tem igreja que não usa material de escola dominical. Não, a nossa lição é a lição... Pode fazer isso, pode pegar um livro, estudar na Bíblia, na escola dominical, livros publicados na editora, que não é a Bíblia, mas que está relacionado com a Bíblia, né? Então, tem muito material que também não seja, que não é só da editora cristã evangélica, né? Mas a editora cristã evangélica chegou a um ponto das igrejas mais antigas de não ter mais assunto. Aí, de uns anos para cá, eles fizeram vários temas fora, né? Temas especiais sobre família, sobre outros assuntos que estão relacionados com a vida cristã, né? Então vamos valorizar, meus irmãos, a escola dominical, a Bíblia, a família cristã, trazer a nossa casa, a nossa família para a igreja. E a igreja está de parabéns, porque esse tanto de gente aqui para trabalhar, não está fácil não, viu? E é uma coisa muito importante orar por esses irmãos que estão, porque tem que preparar isso em casa. Eu sei de situações de professor de escola dominical que sofre com criança difícil, criança que não tem educação nenhuma. Nenhuma. E quando a professora crente fala com o pai ou a mãe crente, eles acham que está errada, a professora está errada. Faz isso não. Se o seu filho der algum trabalho, corrija ele. Corrija com cuidado, com educação também, né? Com amor e muita vontade de que ele mude o comportamento, né? Então, que o ensino cristão que faça a diferença seja o ensino que a igreja tem recebido, tem dado aos seus membros adultos, jovens, crianças, adolescentes, e assim a insensatez, o esquecimento, o fracasso que o povo de Israel deixou na sua história, não aconteça com os nossos filhos, com os nossos queridos, né? E que Deus abençoe a igreja e nos dê capacidade cada vez mais de fazer a vontade dele em todo o tempo
da nossa vida, da nossa existência como igreja. Amém? Vamos orar. Pai, muito obrigado pela vida da Igreja Betel, por estar aqui com os irmãos. Obrigado pela escola dominical que eles permanecem tendo assim, com fidelidade, com interesse. Abençoe, ó Deus, cada família aqui, Senhor, cada criança, cada adulto, cada professor da escola dominical também. Abençoe o pastor Pedro, Senhor, com a Thaís ali no hospital. Recupera o teu servo, traga ele de volta logo com saúde, Senhor. Restaure as suas veias, o seu sangue, tire toda a infecção, toda a inflamação, Senhor. Cuide e restaure a saúde do teu servo para que continue o seu trabalho aqui junto com essa igreja. Obrigado pela tua bondade em nos dar essa oportunidade tão abençoada para mim, Senhor, para Débora. Muito obrigado por esta igreja que nos amou tanto no tempo passado e nós agradecemos porque nos ama e demonstra isso hoje também. Muito obrigado. Em nome de Jesus agradecemos. Amém. Amém.